Hoje em dia existe uma ideia que parece bonita, madura e até evoluída, mas que na prática está criando uma geração de homens fracos, estagnados e profundamente confusos. É o discurso da autoaceitação irrestrita. A ideia de que você precisa se aceitar exatamente como você é. E a ideia de que qualquer incômodo com quem você se tornou é auto-ódio, trauma ou uma pressão da sociedade. Só que deixa eu te dizer uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta, porque isso daqui pode mudar completamente sua vida. Muita gente não usa a autoaceitação como um ponto de partida para crescer. Ela usa como um esconderijo psicológico para não mudar. Você já deve ter visto isso acontecer. Isso muda tudo. Porque se você se aceita na mediocridade, você não transcende ela. Você não avança, você continua estagnado. Você morre nela. Não existe, grava uma coisa, não existe crescimento sem desconforto. E o cérebro humano, ele odeia o desconforto. Isso daí que você precisa saber. Biologicamente, o seu corpo foi programado para economizar energia, evitar risco e buscar prazer imediato. E é por isso que hoje em dia as pessoas estão tão viciadas em celular, dopamina barata. Mas isso foi essencial para a nossa espécie durante muito tempo, para a nossa própria sobrevivência. Só que hoje em dia, esse mesmo mecanismo virou uma armadilha. Quando alguém te diz, se aceita desse jeito, o seu cérebro adora. Porque isso significa, não se cobra, não se expõe, não enfrenta o que é necessário, o que dói. E tudo que seu cérebro quer é continuar confortável, mesmo que a sua vida esteja pequena e esteja caminhando para um abismo. Mas isso não é amor próprio, isso é uma anestesia emocional e que muitos não percebem. Existe uma diferença enorme entre se odiar e se acomodar. E a maioria das pessoas mistura as duas coisas de forma conveniente. Se odiar é destrutivo, mas se acomodar é mortal. Você não precisa se desprezar para reconhecer que precisa evoluir. Na verdade, só quem se respeita de verdade tem coragem de admitir: do jeito que eu sou hoje, eu não posso continuar. Isso não é suficiente. E esse reconhecimento não vem do ódio, ele vem da lucidez. Vem de quando você para, reflete sobre a sua própria vida. O homem que cresce não é aquele que se sente confortável consigo mesmo o tempo todo. É o homem que carrega um incômodo interno saudável, constante e silencioso. Ninguém mais precisa saber. Uma pressão interna que não humilha, mas te direciona para um caminho melhor. Uma voz que diz, dá para ser melhor, dá para evoluir. E essa voz não é uma inimiga sua, ela é uma bússola. É como se fosse um relógio desse daqui. Ele vai te guiar, vai mostrar as horas, o tempo que é necessário, o tempo que é para começar, para parar. O problema é que muitos homens, hoje, eles têm medo de se cobrar. Porque cobrança lembra de responsabilidade. E grava uma coisa, a responsabilidade, ela lembra da sua falha. E falhar assusta para muitas pessoas. Falhar assusta demais. Então eles fazem um truque psicológico que é muito perigoso. Eles chamam o medo de imaturidade. Chamam a preguiça de autenticidade. Ah, eu sou assim mesmo. E elas chamam também estagnação de autoaceitação. Só que a vida ela não negocia com discursos bonitos. O mundo ele não respeita quem se aceita. Ele respeita um outro tipo de pessoa. O mundo ele respeita quem evolui, quem está sempre buscando o crescimento. O corpo ele responde a quem treina, o dinheiro responde a quem se disciplina, a mente responde a quem enfrenta o próprio caos. Ela cresce em conforto constante. Existe um tipo de insatisfação que destrói, aquela que vira autodepreciação, culpa e paralisia. Mas existe um outro tipo, muito mais raro e poderoso, a insatisfação positiva. E que muita gente não vai contar pra você por aí, porque ela tá escondida em livros que muitas pessoas não sabem. Essa insatisfação ela não te paralisa, ela te move. Ela não vira ódio por quem você é, ela vira um compromisso com quem você pode se tornar. E esse é o combustível do homem de valor. O homem de valor ele não se odeia em hipótese alguma. Mas também não passa a mão na sua própria cabeça. Ele entende que se amar não é se poupar do processo, é se comprometer com ele mesmo quando dói. Saiba disso. Porque senão vão começar a criar uma ilusão na sua mente. O up real não é estética de Instagram. Não é sobre uma pose. Não é uma frasezinha bonitinha que você coloca e pronto. Um glow up de verdade, um crescimento de verdade é identidade. É sobre postura. É sobre clareza mental, meu irmão. Soldado, é sobre você ter um físico funcional. É independência financeira. É sobre você saber exatamente quem você é e principalmente para onde que você está indo. Já parou pra pensar nisso? Alguém já te disse isso alguma vez? Isso só nasce quando você para de se aceitar como está e começa a se respeitar o suficiente pra mudar. Se esse vídeo te incomodou, sério mesmo, tô muito satisfeito. Porque o incômodo é um sinal de que ainda existe ambição viva aí dentro de você. A apatia que é perigosa. Se você não sente nada, aí você tem que pensar. Você tem que realmente se preocupar.
Por isso a pergunta que eu fico pra você é justamente essa. Você vai usar essa autoaceitação como um ponto de partida para crescer ou como uma desculpa elegante para continuar exatamente onde você está? A escolha não é ideológica, é prática. E o tempo, ele vai cobrar de você em algum momento da sua vida. Se você quer continuar com esse tipo de reflexão todos os dias na sua vida, sem maquiagem emocional, sem mentiras confortáveis, se inscreve nesse canal. Aqui eu não estou te prometendo atalhos, eu estou trabalhando com a verdade, um processo e uma construção real do seu caráter, do seu valor de um homem de verdade, com princípios. Porque no final, o homem que vence não é o que se aceita, é o que evolui. Então é isso, soldado. Saudações. Até o nosso próximo vídeo.